Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar do que possivelmente será a maior polêmica esportiva do Brasil neste ano e talvez nos últimos anos, que é o escândalo das apostas, que foi estourado após descobrirmos que Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos, propositalmente levou um cartão amarelo após terem pago a ele uma quantia de dinheiro para ele fazer o mesmo, né? Levar um cartão de amarelo de propósito, né? E aí que a gente chega um pouco sobre esse debate de casas de apostas envolvendo-se no mercado do futebol, né? Porque já tá virando debate lá na Inglaterra, quando a gente vê, por exemplo, um movimento para que se proíba os patrocínios de camisas de casa de apostas, né? A gente tem, por exemplo, a Betway patrocinando o West Ham, a Spotop patrocinando, por exemplo, o Leeds United, e o caminho é de proibir essas empresas de patrocinarem os clubes de futebol. Aqui no Brasil o buraco é mais embaixo, porque a gente está falando de um país muito burocrático, muito difícil de investir, muita pouca presença de empresas estrangeiras aqui, e com isso, assim, as equipes têm que dar um jeito de conseguir patrocínios, alguns para patrocínios públicos e outros para patrocínios de casas de aposta. Acabou virando meio que a porta de saída para várias equipes, né? A Parimat fechou um acordo de camisa lá com o Botafogo enorme, né? Betano fez isso com o Fluminense e com o Atlético Mineiro. A gente também teve patrocínios, por exemplo, da Pixbet com o Vasco. Então a gente está tendo isso acontecendo e muito gera aquele debate, né? Será que os jogadores, né? Ele tem sempre uma piada, né? Muita gente faz isso como meme, né? Nossa, eu acho que ele tá fazendo esse escanteio de propósito para ganhar um dinheiro. Parece que o meme virou realidade, né? E eu acho que as pessoas têm que entender que muito disso induz em manipulação de resultados, né? Inclusive, a gente tem que lembrar que na NFL, que é a Liga de Futebol Americano, qualquer jogador que faça uma aposta sequer, mesmo que seja boba, ele é banido por uma temporada da liga. Isso aconteceu com o Calvin Ridley, que apostou no Atlanta Falcons, né, o time dele, né? Ele não sabia de nada, inclusive ele perdeu o dinheiro dele porque o Atlanta Falcons perdeu, porque é burro, né? Como é que alguém posta no Atlanta Falcons, né? É o meu time, mas assim, fazer o quê? Aí a questão é, ele foi banido por um ano, né? Tudo bem, que aí a gente fica pensando, pô, o cara é banido por um ano por apostar. Aí o Tarek Hill, que quebrou o braço do filho de 4 anos, tá jogando normalmente, né? Aí a gente fica, caraca, né? Por quê, né? Mas a gente tem que entender que quando você tá falando desse negócio de aposta, você tem que ter regras rígidas, porque isso pode acabar gerando manipulação de resultados, né? Um escanteio pode gerar um gol, né? Um cartão amarelo pode gerar uma suspensão futura. E a ausência desse jogador pode ser a diferença entre a vitória e a derrota, né? Clubes podem acabar sendo rebaixados por um lance. Eu me lembro de uma época que o Vasco estava lutando contra o rebaixamento, salvou, né? Se salvou, né? Tanto faz. Ele se salvou na última rodada e ele estava jogando diretamente contra o adversário na zona de abaixamento, que era o Ceará, né? Tava 1 a 1 o jogo. Eu me lembro que no último lance o Ceará faz um chute que passa assim, raspando o gol. Imagina se entra no gol, né? Imagina se um cara lá cava um pênalti, entende? Pequenos detalhes, né? Eles são a separação, às vezes, de vitórias, empates e derrotas, né? Mesmo sendo um cartão amarelo, mesmo sendo uma falta. Então, assim, esse tipo de coisa, né? Chama bastante atenção, né? E agora saiu também na imprensa de que teriam pago 70 mil reais, né? Para o Natan, ex-jogador do Atlético Mineiro, agora do Grêmio, que estava emprestado ao Fluminense, né, para ele tomar um cartão amarelo. Inclusive, né, é até engraçado, o Fernando Diniz não colocou ele no jogo, né, porque assim diziam que o Natan iria reembolsar os caras se ele não estivesse no jogo, sei lá. Então é até curioso, será que os diretores, os técnicos têm conhecimento de algo assim? O quanto será que isso envolve de jogadores, né? Tá tendo vários jogadores sendo suspensos de seus clubes de maneira indeterminada. Pra mim, gente, tem que banir assim por 1, 2 anos, né? Entende, né? Eu acho assim, banir por toda a vida do esporte, eu acho que talvez seja um pouco exagerado, mas de qualquer maneira precisa de umas punições graves, né? Porque assim, se doping não é punido com exclusão do esporte, assim, quase eu em nenhum caso não conheço isso, talvez só o Lance Armstrong, mas é diferente, já estava aposentado quando ele basicamente revelou tudo, né? A questão é a exclusão do esporte, né? Eu acho que é só o último caso. Agora, a questão é, precisa de punições duras, porque senão, assim, vai liberar essa patifaria toda, né? E assim, muita gente está até com medo do Brasileirão ser cancelado, né? Ou de paralisado, né? E porque o Marcelo Barreto no Sport TV, acho que ele nunca deu essa notícia, fizeram fake news em cima dele, né? O que é muito errado, mas
até porque o Everaldo Marques veio fazer lá a retratação, que tinha assim 120 jogadores fazendo parte do esquema e que o brasileiro não poderia ser interrompido. Vale lembrar, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, disse: não vai haver paralisação do Brasileirão, vai ter uma reunião com os times e tudo isso, né? Vai ser em pizza, né? Agora, a gente tem, é claro, uma situação, né, que tá, assim, ficando cada vez mais grave, o caldo tá entornando, tem gente acusando até árbitros de fazerem parte desse esquema. Alguma coisa tem que ser feita urgentemente, né? Porque isso é muito, mas muito grave, né? Se a gente para pensar que vagas de Libertadores, como eu disse, fazer de rebaixamento e vagas de Libertadores, e, por exemplo, assim, vagas Sul-Americana, títulos brasileiros, né? Vamos lembrar que há pouco tempo atrás, o Flamengo foi campeão em cima do Internacional por 1 ponto, né? Imagina ali o que seria uma chamada errada ali que pudesse mudar a história desse campeonato. Então, essas são as grandes dúvidas que a gente fica colocando. Então, punição para esse tipo de coisa tem que ser muito severa, sim, 1 a 2 anos fora do esporte, multas pesadas, para garantir que isso não volte a acontecer, porque manipulação de resultados é a pior coisa que acontece no esporte para mim, porque pode até se achar exemplos piores, mas eu acho muito nojento, porque a gente está falando de algo que se trata de competição, de descobrir quem é o melhor, né? É descobrir que tudo aquilo foi, às vezes, até uma encenação do cara, né? Que o cara entregou o jogo de propósito para ganhar dinheiro. Eu acho isso muito nojento e abjeto, né? Quando o cara faz algo assim, para subverter a ordem do esporte, isso eu acho abjeto e tem que ser punido de maneira muito rígida. Então, a ver o que vai acontecer, mas acho que essa história tá longe, mais longe de acabar. Gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.